Olá pessoal, tudo bem por aí? No encontro passado nós já iniciamos o estudo desse capítulo, Uranografia Geral, que é o capítulo 6º, que em linguagem moderna seria Astronomia Geral, um verdadeiro tratado de astronomia, psicografado pelo médium Camille Flammarion, aos seus 20 anos de idade, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele, que era astrônomo, inclusive muito respeitado, já havia publicado um livro sobre a pluralidade dos mundos habitados. Kardec era um admirador de Camille Flammarion e ele trabalhava no Observatório de Paris desde os 16 anos de idade. Ele atua como médium e as mensagens vêm assinadas pelo espírito Galileu Galilei. Esse capítulo é uma coletânea dessas mensagens feitas pelo Allan Kardec e incluídas na forma de um capítulo, o capítulo 6º do livro A Gênese. Então vamos lá. Eu já disse no encontro passado, no resumo que eu apresentei para vocês, que a meu ver esse é um dos mais belos textos da obra kardeciana. Esse capítulo 6º é belíssimo. Ele é um capítulo muito envolvente, muito poético. É ciência apresentada como poesia. Vale a pena ler, é muito bonito e eu sugiro que você leia o capítulo inteiro e não se contente apenas com esse resumo. Haviam ocorrido grandes avanços na astronomia, sobretudo com dois grandes telescópios que haviam sido construídos. O do Herschel tinha 2 metros de abertura, o Leviatã tinha 1,82. Esses dois telescópios proporcionaram uma verdadeira revolução na astronomia que aconteceu nos anos anteriores à publicação dos livros por Allan Kardec. Por isso que Allan Kardec dá tanta ênfase aos conhecimentos astronômicos, como a gente vê tanto no Livro dos Espíritos quanto no livro A Gênese. Inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, se a gente prestar atenção com a questão das muitas moradas na casa do Pai. É interessante que a gente tenha consciência também que aquela teoria que está apresentada a respeito da formação dos sóis, das estrelas, dos planetas, dos satélites, aquela é a teoria que estava em vigor na época. Hoje há outros desenvolvimentos e há mais informações que podem ser acrescentadas para a gente ter uma compreensão melhor de como se dá essa formação. Muito embora a teoria ainda tenha muitos elementos absolutamente válidos ainda hoje. Mas quando a gente pega, por exemplo, a teoria da formação da Lua, aí sim a gente precisa ter em conta que já houve observações mais cuidadosas e que, portanto, muitas informações ali contidas não se sustentam mais hoje. Em particular, a informação de que a Lua seria habitada. Hoje já se sabe, tem absoluta clareza que a Lua não é habitada. A gente já, inclusive, tem condições de explicar melhor a questão de por que uma face dela está sempre voltada para a Terra, o que naquela época era uma grande indagação. Então é interessante que a gente leia o capítulo com essa perspectiva de que a ciência que está ali apresentada é a astronomia do século XIX. Por exemplo, eu vou chamar a atenção para um aspecto que ilustra isso que eu estou dizendo, que é no item 30, no final, quando ele fala dos cometas, que ele diz assim, olha, que vão sucessivamente de sóis em sóis, enriquecendo-se às vezes pelo caminho de fragmentos planetários reduzidos ao estado de vapor, aurir nos focos solares os princípios vivificantes e renovadores que derramam sobre os mundos terrestres. Os cientistas entendiam que os cometas eram espécies de astros errantes que viajavam entre os sistemas solares. Hoje a gente já sabe que não tem nada a ver, que os cometas, na verdade, eles são, de certo modo, cativos das estrelas, dos seus astros centrais, como no nosso caso aqui é o Sol, e que, embora possa acontecer devido a algum incidente ou algum acidente astronômico, de escapar algum cometa algum dia de uma determinada estrela e se perder e ser capturado por outra, não é essa a ideia que apresenta no texto, que é uma ideia que refletiu o pensamento da época. Eu quero ler com você o item 32, pelo menos, para a gente perceber essa linguagem poética na tentativa de explicar os conceitos que naquela época não eram muito precisos ainda. Então o item 32 ele fala da Via Láctea, ele diz assim, olha, nas noites estreladas e sem luar, muita gente já contemplou essa faixa esbranquiçada que atravessa o céu de uma extremidade à outra, e que os antigos apelidaram de Via Láctea por causa da sua aparência leitosa. Nos tempos modernos, esse clarão difuso tem sido longamente explorado pelo telescópio, tendo esse caminho de pó de ouro, ou esse regato de leite da mitologia antiga, se transformado num vasto campo de maravilhas desconhecidas. As pesquisas dos observadores levaram ao conhecimento da sua natureza e revelaram que ali,
onde o olhar errante apenas percebia uma fraca luminosidade, há milhões de sóis mais luminosos e mais importantes do que os que nos clareia a Terra. Eu quero chamar a atenção que quando ele fala aqui nos tempos modernos, gente, o que ele está falando de tempo moderno é o século XIX, tá? Eles entendiam que eles estavam vivendo o auge da modernidade. E ele vai continuar falando da Via Láctea de maneira muito poética, que vale a pena você ler para perceber a descrição linda que consta no texto. Ele diz assim, olha, realmente a Via Láctea é uma campina matizada de flores solares e planetárias que brilham em toda a sua enorme extensão. O nosso Sol e todos os corpos que o acompanham fazem parte desse conjunto de globos radiosos que formam a Via Láctea. Mas, a despeito de suas dimensões gigantescas relativamente à Terra e à grandeza do seu império, o Sol ocupa inapreciável lugar em tão vasta criação. Podem contar-se, eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe, podem contar-se por uma trintena de milhões de sóis que, à sua semelhança, gravitam nessa imensa região, afastados uns dos outros de mais de 100 mil vezes o raio da órbita terrestre. E aí eu chamo a atenção para a gente tomar cuidado com essa informação. Essa trintena de milhões de sóis aqui, hoje já se mostrou que é muito mais do que isso. Não é uma trintena de milhões de sóis, como consta na mensagem. Os cálculos dos nossos astrônomos hoje são bastante imprecisos, são por estimativa, mas eles estimam entre 100 e algumas estimativas admitem até 400 bilhões de estrelas fazendo parte apenas da nossa galáxia, a Via Láctea. É interessante a gente perceber essa diferença de números para que a gente saiba que de lá para cá esse conhecimento se ampliou e os números hoje são outros. Ao mesmo tempo, essa outra informação de 100 mil vezes o raio da órbita terrestre, que seria a distância entre uma estrela e outra, já se tem hoje com muita clareza que nós temos estrelas mais próximas que isso. Se a gente transformar esse número aqui em notação científica, a gente vai ver que essa distância é maior do que a distância, por exemplo, daqui até a estrela alfa da constelação do Centauro, que fica ali próxima do Cruzeiro do Sul, que está apenas a 4,3 anos-luz de distância aqui da Terra. Isso em distância astronômica pode parecer pequeno, mas é a distância que você viajaria a 300 mil quilômetros por segundo, que significaria ir daqui à Lua, né, em pouco mais de um segundo, e você viajasse a essa velocidade durante 4 anos e alguns meses. Na época se achava que a distância era ainda maior. É bom a gente perceber esses detalhes para a gente atualizar essas informações para o conhecimento que nós já temos hoje no meio científico. Nesse sentido, convém também que a gente, ao ler lá o item 43, ele diz assim, olha, o Sol central, ele está falando do Sol central que fica no centro da nossa Via Láctea, porque ele entende que todas as estrelas estão girando ao redor de um Sol que seria central à nossa galáxia. E ele diz, o Sol central de que acabamos de falar também é um globo secundário relativamente a outro ainda mais importante. Ele entende que as galáxias também giram ao redor de outras galáxias, que também entre elas há um movimento circular que teria um outro astro, alguma outra galáxia como centro desse mesmo movimento das galáxias. Então é interessante essa observação, a gente hoje já sabe que não é assim, desde que nós tomamos conhecimento do fenômeno de expansão, que originou a teoria do Big Bang. Então esse Sol central de que ele fala, hoje talvez a gente possa pensar nessa expressão como sendo o núcleo da nossa galáxia, onde se imagina exista um grande buraco negro. É muito curiosa e elucidativa a nota de rodapé 60, considerando a tradução do Evandro Noleto, que é a tradução atual divulgada pela Federação Espírita Brasileira. E aí no final dessa nota, ele vai repetir a ideia daquela quantidade de sóis em cada Via Láctea e vai falar da enorme quantidade também de nebulosas. Também é interessante que a gente veja essa informação hoje pelo que nós sabemos hoje. Porque se naquela época imaginava milhares e milhares de nebulosas, que seriam as galáxias que a gente conhece hoje, hoje os nossos cientistas apontam os telescópios para todo lado e os nossos poderosíssimos telescópios, que hoje nem se comparam daquela época, nós temos hoje o Hubble que fica no espaço.
De lá ele capta imagens de muito melhor qualidade do que os telescópios aqui do nível terrestre. Então, com os modernos telescópios hoje, os nossos astrônomos estimam em bilhões e bilhões de galáxias. E o texto traz algumas preciosidades muito ricas, que são conhecimentos de astronomia que às vezes ainda hoje a gente no senso comum não detém. Como, por exemplo, essa informação contida no item 51 do capítulo 6. Onde os vossos olhos admiram esplêndidas estrelas sob a abóbada da noite, em que o vosso espírito contempla irradiações magníficas que resplandecem nos espaços distantes, há muito tempo o dedo da morte extinguiu esses esplendores. Há muito o vazio sucedeu a esses deslumbramentos e já recebem mesmo novas criações ainda desconhecidas. A distância imensa em que se encontram esses astros, por efeito da qual a luz que nos enviam gasta milhares de anos para chegar até nós, olha que informação interessante, muito importante isso aqui, olha. A distância imensa em que se encontram esses astros, por efeito dessa distância, da qual a luz que nos enviam gasta milhares de anos para chegar até nós, faz com que somente hoje recebamos os raios que eles nos enviaram muito tempo antes da criação da Terra, e com que ainda os admiremos durante milhares de anos após a sua desaparição real. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que às vezes a gente olha para uma estrela no céu e a gente não percebe que o que a gente está vendo é a luz que chega até nós. Por exemplo, vou pegar a Alfa do Centauro. O que nós vemos na Alfa do Centauro hoje é a luz que foi emitida lá há 4 anos e alguns meses atrás. E que só agora essa luz está chegando aqui, portanto eu tenho como perceber através dos meus olhos. A luz que chega do Sol para nós, se você olhar para o Sol agora, essa luz é a que saiu de lá 8 minutos atrás. E ela demorou 8 minutos viajando de lá até aqui. É isso que ele está dizendo. E aí é muito interessante, ele está tentando mostrar a grandeza da criação, a sabedoria da criação, para que a gente tenha uma percepção melhor do nosso conceito de divindade. A partir dessa perspectiva, eu vou me perceber, por exemplo, como dizia o meu amigo Einstein, sou um cidadão do universo, eu vou me perceber como um morador de um planetinha pequenininho que gira ao redor do Sol, um Sol que, por sinal, nem lá é tão grande, é um Sol pequeno nosso, numa galáxia que nem é das maiores. Estamos aí bem na beira, bem na periferia dessa galáxia que nós batizamos de Via Láctea, que faz parte de um sistema gigantesco com bilhões e bilhões, centenas de bilhões de outras galáxias tão diversificadas e tão ricas quanto a nossa. Kardec, portanto, está incluindo esse texto aqui para chamar a atenção que é nesse contexto cósmico que nós precisamos compreender a nossa imortalidade enquanto criação divina. Ele quer chamar a nossa atenção para a insignificância da nossa vida, dos nossos valores, das ilusões que a gente cria em torno das questões do mundo material. E ele quer dizer, olha, reconheçamos aqui que a Terra e o homem nada são em confronto com o que existe e que as mais colossais operações do nosso pensamento ainda se estendem apenas sobre um campo imperceptível diante da imensidade e da eternidade de um universo que nunca tem fim. É muito interessante, ele quer chamar a atenção para essa grandeza da criação. Ele quer chamar nossa atenção para a nossa insignificância enquanto individualidade e a nossa importância enquanto parte de uma criação que é coletiva. Talvez até isso nos chame a atenção para a importância de perceber o coletivo mais do que o individual, numa sociedade tão individualista quanto a nossa. Porque é nessa imensidão que nós, enquanto espíritos, vamos aprendendo e evoluindo, ampliando nossa consciência, ampliando nossa percepção de mundo, de vida, nossa compreensão de nós mesmos, nossas possibilidades de doação em favor dos outros, da sociedade, do próximo, nossa possibilidade de agir como agentes co-criadores junto de Deus na criação. É nessas experiências que nós, portanto, vamos desenvolvendo o nosso potencial de luz interior, a nossa autoiluminação, para usar uma expressão que é do budismo.
E aí ele vai terminar chamando a atenção para essa diversidade que existe no universo, que, querendo ou não, é uma diversidade que deve nos inspirar na maneira como devemos valorizar e compreender melhor a diversidade que existe também no nosso meio, no meio humano. E aí, eu disse no encontro passado que eu teria uma surpresa para você com relação a esse encontro nosso de hoje. E eu apresentei essa surpresa no grupo. Eu confesso para vocês que a reação foi muito interessante. Eu não sei qual vai ser a sua reação, eu espero que ela seja como a de todos nós, sim, que estranha muito a princípio a informação, mas depois percebe que essa informação ela é extremamente reveladora e amplia o nosso entendimento de espiritismo, amplia o nosso desejo de estudar mais, de compreender mais a ideia espírita. Essa informação que eu trago como surpresa para você é uma revelação que é do próprio médium, psicógrafo desse texto, Camille Flammarion. Em 1906, Camille Flammarion publicou novamente um livro antigo da década dos anos 80, 1880 ainda, que ele havia publicado, a respeito dos fenômenos psíquicos. E várias pessoas pediram a ele que atualizasse esse livro dele, que era um livro muito importante na época, chamava As Forças Naturais Desconhecidas. E Camille Flammarion atualizou então esse livro para uma nova edição. E é muito interessante um comentário que ele coloca lá na página 44 e 45. Camille Flammarion anotou assim no seu livro: essas páginas sobre astronomia, e ele está falando do capítulo 6 do livro A Gênese, e de outros textos que foram publicados na Revista Espírita. Ele está dizendo: essas páginas sobre astronomia nada me ensinaram. Olha que interessante. Ele está dizendo que esse capítulo que nós estamos exaltando tanto pela beleza, pela riqueza de conteúdo, ele está dizendo: essas páginas sobre astronomia nada me ensinaram. Não tardei em concluir que elas eram apenas o eco daquilo que eu sabia e que Galileu nada tinha a ver com aquilo. Era como uma espécie de sonho acordado. Além disso, minha mão parava quando eu pensava em outros assuntos. Eu vou pular um pouquinho aqui e continuar mais adiante. Nesses exercícios, é muito fácil enganar a si mesmo e acreditar que nossa mão está sob a influência de uma mente diferente da nossa. Pulando mais um pouquinho. O resultado foi o de concluir definitivamente que não apenas as assinaturas daquelas páginas não eram autênticas, mas também que a ação de uma causa externa não ficou demonstrada e que, em consequência de um processo cerebral a ser estudado, nós mesmos somos os seus autores mais ou menos conscientes. O que ele está dizendo aqui é que ele entende que pode ser que essas mensagens tão lindas, assinadas como Galileu Galilei, que não tenham sido mais que uma criação dele próprio com seus conhecimentos de astronomia que ele já tinha. Essa é uma informação muito interessante. É claro que ela não consta no livro A Gênese, isso aí eu estou trazendo para você como um complemento interessante para a gente compreender melhor o próprio conteúdo do livro, e penso que é muito interessante a gente estar aberto a essas reflexões que o próprio Camille Flammarion está nos propondo, porque isso pode ampliar nossa compreensão de mediunidade. Kardec mesmo já havia registrado no Livro dos Médiuns que há uma grande participação do médium na elaboração do conteúdo de uma comunicação mediúnica. Por isso que a gente muitas vezes, ao ler um livro psicografado, a gente percebe muitas ideias que possivelmente são do próprio médium, que estão ali contidas. Aqui Camille Flammarion está admitindo a possibilidade de que todo o texto, na verdade, fosse dele e não de Galileu Galilei. E isso não deve nos estranhar se nós queremos ter uma postura científica diante do próprio conhecimento espírita. Isso não deve nos assustar nem causar qualquer estranheza, porque sob um olhar científico, são exatamente essas informações que surgem que nos desafiam a buscar novas explicações a respeito da realidade. Quando a gente tem uma informação dessa natureza, a gente se vê desafiado a estudar mais, a pesquisar mais, a procurar entender mais. E eu diria que nesse momento nós estamos precisando muito compreender melhor o transe mediúnico. Se Kardec, com pouco mais de 4 anos de estudo do fenômeno mediúnico, teve condições de compor o Livro dos Médiuns,
Quais são as nossas possibilidades com 150, 160 anos que nós temos mais de observação do fenômeno mediúnico desde Allan Kardec? Com certeza tem muita coisa que nós podemos e precisamos estudar. E é muito interessante que a gente desenvolva esse olhar científico, até porque uma conclusão interessante que nós chegamos na nossa discussão lá no grupo de estudos e que eu quero compartilhar aqui com vocês, é que realmente pela ciência, pelo estudo da ciência, por esses desafios que a ciência nos oferece, nos proporciona, a gente vai desenvolvendo sabedoria se a gente consegue agregar a essa ciência um olhar espiritual. Por outro lado, se a gente fica apenas na religião, apenas no olhar religioso, no olhar da crença, no olhar daquele que vê o texto como sagrado e tem receio, inclusive, de questionar e de procurar ampliar o seu entendimento, pela religião, simplesmente, o homem desenvolve fanatismo. Infelizmente, se a gente ficar só no aspecto religioso, nós somos fortes candidatos a desenvolvermos fanatismo, comportamentos de fanatismo. Enquanto que se a gente abraça a visão de ciência que indaga, que questiona, que anseia por novos desdobramentos daquilo que a gente já sabe, isso nos proporciona sabedoria.